Nesse momento eu queria convidar você que está em casa para refletir comigo sobre um texto lá do livro de Jó. Para quem não sabe, Jó é o primeiro livro escrito na Bíblia. Ele não está colocado em ordem cronológica, mas é o primeiro livro da Bíblia. E fala da vida de um homem que sofreu, mesmo sendo justo. E houve toda essa odisseia de sofrimento e de diálogo sobre o porquê desse sofrimento. Mas em tudo ele glorificou a Deus. Eu coloquei como tema da mensagem: quando o justo sofre. Muitas vezes nós refletimos e nós pensamos que o sofrimento ele é pertinente somente para aqueles que buscam o sofrimento. E na verdade não é assim, porque os servos de Deus, apesar de ter a bênção do Deus Todo-Poderoso, apesar de ter uma proteção espiritual sobre nossas vidas, o sobrenatural, anjos protegendo, é assim que a palavra nos diz, ali em Salmo 91 e em outros textos, o justo sofre. Mas hoje eu quero refletir como nós devemos nos comportar diante do sofrimento, diante da dor, diante da angústia. É bem verdade aquilo que o diácono José Guedes está falando sobre o sentimento de estar aqui na casa do Senhor, estar diante de câmeras e de poucas pessoas aqui, pouquíssimos nossos músicos e dois oficiais, e minha esposa como técnica daqui na transmissão. E a gente olha para as cadeiras vazias e eu não sei se é o nosso coração de pessoa que não viveu muita coisa ainda na vida e que precisa aprender mais, mas o nosso coração ele acaba se apertando. Ele acaba trazendo uma dor, porque o nosso amor e a nossa vontade é de viver aqui na casa do Senhor, assim como foi lido pela missionária Wanda. O nosso desejo é de estar aqui, não pelo templo, não por uma realidade em que nós somos sacerdotes, e nós somos sacerdotes inclusive da nossa casa, do nosso lar, mas o calor dos irmãos, o amor dos irmãos, a presença de Deus no meio do seu povo. E bem sabemos que a presença de Deus habita em nosso coração, ela é real dentro de nós, mas a comunhão e a presença de Deus por meio da unidade da igreja, do coletivo da igreja, ela é especial, ela é surreal. As pessoas no mundo se reúnem, às vezes em cortejos, às vezes para festejar, mas o nosso prazer, o nosso deleite é se reunir para glorificar ao Senhor. E lá no céu, quando estivermos unidos em grande multidão, assim como o apóstolo João dizia, de milhares e milhares de pessoas, dizendo: santo, santo é o Senhor, eu sei que o calor dos nossos corações será muito grande. E a presença de Deus, ela não estará mais dentro, mas estará ali visivelmente à nossa frente, na qual nós iremos nos deleitar diante da presença de Deus. Nesse momento estão várias igrejas contemplando a presença do Senhor por meio de lives. Eu rogo a Deus que Deus permita que os meios possíveis sustentem para que os seus servos anunciem a verdade. Mas hoje eu estou aqui para trazer uma breve reflexão sobre quando um justo sofre. Eu não sei como você se encontra em casa, eu não sei como você está, eu não sei qual a condição de vida na qual você está, mas quando um justo sofre, é permissão de Deus, e mais importante, não é o tempo em que esse sofrimento irá passar, mas como você está se comportando diante desse sofrimento. Porque tudo irá passar, todo o deserto na qual nós estamos, breve terminará. Isso é uma promessa de Deus. Ele põe rio a esmo ali no deserto para nos saciar. Ele nos diz em sua palavra que não vem sobrepeso em nossas costas, na qual nós não podemos suportar. Então tudo irá passar. Esse momento no qual nós estamos vivendo irá passar. Isso é uma certeza que nós temos. Amém? Mas quando um justo ele se comporta de maneira reprovável, blasfemando ao Senhor, desagradando a Deus e não edificando,
Ele não contempla a presença de Deus diante do sofrimento e ele não é movido pelo poder de Deus. Hoje eu quero falar quando o justo sofre, e eu digo que há duas condições quando o justo sofre. Mediante esses textos que nós iremos ler ainda, eu entendo e eu medito no livro de Jó, estou lendo há um tempo. Eu aprendi com Jó, com essa pessoa que é real, porque Ezequiel falava, Tiago falava de Jó. Jó não é um conto de fadas, Jó não é um livro que está narrado aqui simplesmente como uma mera história. Jó viveu antes da era patriarcal, Jó viveu antes de Moisés, antes da lei, mas ele já glorificava ao Senhor. E eu aprendi com Jó que quando nós sofremos, nós devemos edificar e nós devemos ser pacientes em meio a essa provação. Paciência é um resultado em nossa vida de sabedoria, de confiança em Deus. Paciência, é isso que eu peço ao povo de Deus nesse momento. Eu também aprendo com Jó que no momento de dificuldade, eu devo ajudar os outros. Com o meu testemunho, eu devo edificar a fé dos outros. Foi assim com Jó, foi assim com João Batista, foi assim com Cristo na cruz do Calvário, quando ele pedia ao Pai que não imputasse pecado diante dos seus transgressores. Foi assim com Paulo, quando ele estava preso, edificando a fé de Timóteo e de tantos outros. Aqueles que são cristãos de fato, aqueles que são cristãos genuínos, diante da tempestade, eles não são suicidas espirituais. Pelo contrário, eles são portos. Eles são pedras firmadas em Cristo, em que se segurarão diante da tempestade e serão luz. Então, como nós nos comportamos diante da tempestade, é o que nos mostra o quanto de Deus temos dentro do nosso coração. Nos dias de hoje, nós devemos aprender com as experiências de Jó, em meio a esse sofrimento, a perseverar até o fim. Jó, essa pessoa na qual nós iremos falar na noite de hoje, é uma pessoa que foi dotada de paciência. Tanto que nos textos bíblicos, as pessoas sempre falam hoje, os bordões cristãos falam a paciência de Jó. Eu digo muitas vezes a paciência de João Batista. Eu digo diácono João Batista, um homem extremamente paciente, na qual eu posso conviver com ele e aprendi com ele essa paciência. Mas o mundo fala a paciência de Jó. Vamos meditar no texto bíblico para que a gente possa prosseguir na mensagem de hoje. No capítulo 1, do verso 1 até o verso 22, em qual encerra o capítulo 1, nós iremos refletir. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse de madrugada. Ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Mas certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da sua família, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra.
mas estenda a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará da tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou mais outro mensageiro e disse: seus filhos e filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, enquanto de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou e eles morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça, então prostrou o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus em coisa alguma. Essa história ainda ela irá continuar. Se nós meditarmos nos livros que sucedem aqui, nos capítulos do livro de Jó, bem sabemos que essa história irá continuar. E o sofrimento desse homem íntegro, justo, fiel e que teme ao Senhor foi deveras grande. Foi muito grande. A ponto da sua mulher pedir que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. A ponto de 3 amigos vir para ver o seu sofrimento, e diante de todo esse sofrimento buscar uma razão para compreender esse sofrimento e culpar a Jó, botar culpa na vida de Jó. Essa história ainda continua e faz com que esse homem desejasse que a certo ponto até os seios da sua mãe tivessem murchado, para que ele nem tivesse existido de tanta dor e sofrimento. No livro de Jó, nós aprendemos que esse homem é um homem próspero, um homem abençoado, um homem que tinha muitos bens, caráter, família e amigos, mas ele era muito mais abençoado e próspero na presença de Deus, na confiança do Deus Altíssimo. No verso 1, na qual nós lemos e meditamos, nós vimos que Jó, ele tinha um caráter irrepreensível. A Bíblia vai nos dizer que Jó era um homem íntegro, justo e temia Deus e evitava fazer o mal. Quem nos conta isso é o narrador desse livro, seu escritor foi Moisés. Mas também o livro vai nos mostrar que Deus vai dizer que na terra havia um homem justo, íntegro e irrepreensível. O que eu quero dizer é que Jó, ele era conhecido por Deus. Ele não era somente conhecido pelos seus amigos, pela vizinhança. Ele não era somente conhecido pelas nações como um homem íntegro e reto. Ele era conhecido pelo Deus Altíssimo. Diante desse debate entre os anjos e o diabo, Deus escolheu a pessoa de Jó. Foi o escolhido de Deus para suportar as provações. E aí eu fico refletindo, meditando. Tem pessoas que estão em casa, que estão se perguntando por que está passando por sofrimento.
Por que estão passando por dor? Por que está acontecendo isso na minha vida, Senhor? Por quê? Ontem nós fomos visitar, né, o Kleber, eu não lembro o nome da senhora, mas o nome do filho era Joaquim. Zélia? Fale. Sandra. Você pode falar porque o microfone... A Sandra. Fomos visitar o Kleber, a Sandra e o Joaquim. Uma criança que nasceu com hidrocefalia, a sua mente, o seu cérebro cresceu. Ele, diante da medicina, foi diagnosticado com nenhum cérebro dentro da cabeça, apenas um papelzinho, algo muito pequeno, em que a criança tinha toda expectativa, diante da medicina, de morte após parto. Aquela mulher, ela, a cada 15 dias, ela media, ela fazia um ultrassom, para saber o tamanho do diâmetro da cabeça do filho. Mas o que eu quero dizer é que diante desse sofrimento em que ela passou, e que a criança hoje ela se encontra com 8 meses de vida, superando todas as expectativas médicas, e ontem quando nós louvávamos o barco em alto mar, a criança ela reconhece esse louvor e ela se esperneia, a fisioterapia não justifica, porque ela só mexe uma perna na fisioterapia. Mas quando ela está louvando, ela mexe todas as partes do corpo. Era surreal. Uma criança que tem um testemunho de vida fantástico. Reconhece mãe e já pediu até água. Bem levezinho, balbuciou a água. Mas aquela mulher e tantas outras, ela pode ter se perguntado em um momento da sua vida, por que ela? Por que essa situação diante da sua porta? É isso que nós fazemos, nós começamos a olhar, e por que, Senhor, por que a mim? E eu paro para observar e ver que diante desse texto, principalmente do verso 1, por que Jó? Porque Jó tinha capacidade para suportar as provações. Porque você foi colocado diante dessa posição para suportar as provações. Para após ser provado e após ser testado e após passar por essa tempestade, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Existem pessoas que diante da provação elas praguejam, elas falam coisas desnecessárias. Elas começam a se colocar numa posição de porque ela se torna, por que, Senhor, eu sou justo, por que isso, Senhor? Porque eu estou na casa do Senhor, por que, Senhor? Até mesmo cristãos, ela começa a se ponderar, por que ela? Mas nós devemos observar de porquê nós, é porque Deus sabe. Se a gente for ler o livro completo de Jó, Jó não sabia o porquê das aflições. O diálogo entre provação era entre Deus e Satanás. Jó faleceu. E perante isso a gente vê diante dos textos, Jó faleceu sem nenhuma resposta de saber o porquê do seu sofrimento. Mas aquele homem, ele tinha um caráter próspero. Ele era íntegro. Diante dessa situação, diante de tudo que ele fazia, ele agradava ao Senhor, ele buscava agradar ao Senhor. Ele foi o combatente escolhido por Deus para mostrar que diante da provação, nós devemos glorificar ao Senhor. Então eu não sei o que você está passando, eu não sei qual o seu momento, porque eu estou aqui diante de câmeras, mas Deus sabe. Deus sabe que isso irá passar e que no tempo certo você irá testemunhar. Esse ainda é o ano da gratidão, na qual nós vamos ver ainda nesse púlpito, diante desse templo, muitas pessoas que subirão aqui para contar histórias de que Deus proveu, de que Deus sustentou, de que Deus é fiel. Sofreu, o coração se entristeceu, passou por amarguras, a alma sentiu dor, mas foi fiel ao Senhor e não deixou de testemunhar as verdades do reino. Outra coisa que Jó era próspero na sua família. Ele tinha 4 filhos e 3 filhas. E a família de Jó era uma família bastante, como é que eu posso dizer, foi bem educada diante dos princípios. Antes da era patriarcal, antes da lei do sacerdócio, eram os pais que faziam o papel de sacerdócio.
Era o pai que tinha o dever de unir os filhos. E Jó, ele ensinou aos seus filhos a serem unidos. O texto vai nos mostrar que constantemente os seus filhos se reuniam para dar banquetes e festas, chamavam suas irmãs e davam festas, e as festas naquela época duravam 7 dias. A família de Jó era unida, queria passar sempre todo o tempo junto. Jó ensinou aos seus filhos: prosperidade é ter família unida, é ter uma família unida diante de todos os momentos. A palavra vai nos dizer que de madrugada a pessoa do Jó, esse homem íntegro, justo, ele promovia holocaustos, porque seus filhos davam festa, e aquelas festas eram festas legais. Ninguém sabe se é aniversário, festa de casamento ou alguma comemoração diante do Senhor, mas só em pensamento, só de Jó pensar e dizer assim: talvez meus filhos tenham amaldiçoado ao Senhor, ou talvez os meus filhos tenham errado, eu vou promover o holocausto ao Senhor. Essa noite eu quero refletir com você que condição de sacerdócio do lar você é. Qual a sua posição diante dos seus filhos, diante da sua família? Lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, vai dizer que você é sacerdócio real, nação santa, povo eleito. Você foi estabelecido como os princípios antes da era patriarcal. É você que é o sacerdote da sua casa. É você que tem que instruir os seus filhos como devem andar diante dos princípios de Deus. Os filhos de Jó também eram irrepreensíveis diante de Deus. Mas Jó, ele oferecia holocausto só de pensar se os filhos estavam errados. Jó também no verso 3 vai dizer que Jó era próspero em bens materiais. Jó era um dos homens mais ricos do Oriente. E o que eu digo que Jó era próspero em bens materiais, ele era próspero porque apesar de ter muitos bens materiais, isso não subia a sua cabeça. O tanto de que ele tinha bens materiais, ele também tinha de adoração ao Senhor. Se naquela terra ele era o mais próspero, naquela terra também ele era conhecido como um dos maiores adoradores. Existem pessoas que por ter patrimônios, por ter propriedade, se afastam da pessoa de Deus. Existem pessoas que têm poderes nessa terra, como os líderes governamentais, como vereadores, empresários, eu não sei, mas não reconhecem de que toda a dádiva veio de Deus. No verso 21, já vai dizer: o Senhor deu, então o Senhor leve. Nós devemos reconhecer nessa noite de que tudo que temos possui do Senhor, partiu do princípio de que Deus quis dar. Se você está em casa nesse momento difícil e a sua casa tem condição, saiba que em outras não tem. Sirva com os seus bens, abençoe. Eu tenho certeza de que pela condição de Jó, Jó abençoava os outros, porque ele era próspero em caráter, próspero em família e próspero em patrimônio. Jó também tinha amigos, pessoas que quando souberam que ele estava sofrendo, veio até ele. Então, quando a gente analisa todos esses textos e todos esses versos, que fala do caráter de Jó, da sua prosperidade em caráter, em família, em bens materiais, que fala em Deus dizer que não há justo sequer nessa terra, e que nos livros da Escritura vai dizer que em tudo isso, Jó não pecou. Observe a situação de Jó e compare a sua situação na noite de hoje. Jó estava em casa, muito bem estabelecido, estava lá reunido, não sei com quem, mas chega um dos servos e traz uma tragédia. Chega outro servo e traz outra tragédia. Chega o terceiro servo e vai contar outra tragédia. Aí a última tragédia, a quarta tragédia, foi de que todos os seus filhos tinham falecido. A dor de um pai de perder 7 filhos de uma vez só. Mas diante do momento difícil em que Jó se encontrava, diante dessa situação, eu quero que você analise o verso 20, em que diz: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Isso era um sinal judaico de tristeza. Ele prostrou-se no chão, colocou o rosto em terra
e adorou o Senhor. Ele adorou o Senhor. Eu quero perguntar a você qual a condição que você está tendo nesse momento, diante da sua aflição, diante da sua angústia, como você tem se portado diante do Senhor. Você tem sido uma pessoa paciente em meio à aflição, em meio a essa provação que você está vivendo? Você tem edificado os próximos? Eu fico me pensando no meio desse cenário, em que aquele homem está lá todo arruinado, seus 4 servos, cada um vindo dos 4 cantos da terra, dizendo tristeza, dizendo calamidade, que ele tinha perdido tudo, que ele não era mais rico, que ele não era possuidor de 7 filhos, que ele não tinha mais servos. Diante de tanta tragédia, só estava ele e a esposa. Ele caiu no chão e adorou o Senhor. Ele, diante da tragédia, diante da dificuldade, ele ainda adorou ao Senhor. Eu digo a você, eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o tamanho da sua aflição, eu não sei o tamanho do seu medo diante do Covid. Jamais sairá de nossos lábios que tente, que saia nas ruas sem máscara, tente ao Senhor. Não, não é isso. Mas diante do que você está passando, como você tem se portado? Eu vejo pelo verso 20, daquilo que Jó fez, da atitude desse homem de Deus, ele adorou. Então eu digo, adore ao Senhor em meio às dificuldades, em meio às dores, adore ao Senhor, porque essa é a única saída que nós temos. A saída que nós temos não é ir brigar com o Congresso, não é ir brigar com o governador, não é lutar, não é abrir a nossa boca, balbuciar e falar besteira. A nossa saída é adorar ao Senhor, porque somente Deus pode mover as situações. Os nossos bens materiais não são maiores do que a nossa adoração. Há pessoas que eu conheço, testemunho de pessoas e até de igrejas, que fecharam as portas diante do Covid, porque o comércio fechou, não tinha mais como se comprar. Mas como Jó disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Se o Senhor deu, o Senhor tome. E no capítulo 2, a gente não leu, mas a mulher de Jó chega para Jó, e diante do sofrimento, porque agora não mais tinha perdido tudo, mas sua pele estava toda cheia de feridas, porque essa foi a segunda sugestão de Satanás, para fazer com que Jó deixasse de adorar a Deus. Ele olhou para a mulher dele e disse: acaso nós iremos aceitar somente a bondade de Deus? Ou nós também não iremos aceitar as dificuldades de Deus, ou o mal que Deus nos envia? Acaso nós iremos somente aceitar o bom de Deus, ou as tempestades que vêm sobre a nossa vida? Eu sei que o tempo está acabando, eu queria poder explorar mais os textos, mas eu quero dizer a você que busque a presença do Senhor, se apegue ao Deus Todo-Poderoso. Não é uma luz no fim do túnel na qual nós estamos vivendo, não é um fim de tudo. Pelo contrário, é momento de você mostrar paciência, você mostrar perseverança no Senhor e você acalmar todas as pessoas que rodeiam você. É momento de você ser luz e sal da terra, de você glorificar o nome do Senhor, pregando diante da tempestade. Tem pessoas que estão aflitas. Olha ao redor e veja seus vizinhos, olha ao redor e veja as pessoas na rua, pessoas com medo. Mas há um Deus no céu que é segurança para a nossa vida. Há um Deus no céu que é porto seguro diante das aflições, que é maior do que bens materiais e que é maior do que tudo que acontece nessa terra. Que é bem maior até do que família. Porque quando a gente vai ler ainda o livro de Jó, no último livro vai dizer que Jó orava pelos seus amigos e Deus deu tudo em dobro. Deus restituiu tudo. Eu sei que Deus irá tomar conta da tua vida. Deus não irá deixar faltar o seu pão. A palavra diz que o justo não mendiga o pão. Deus nunca vai deixar a mesa do justo ficar vazia. Mas nós precisamos que você se comporte como igreja. Se você está passando por dificuldade, entre em contato conosco. Há um SOS aqui. Há uma campanha do quilo. Nós estamos aqui para ser família, para tomar conta um do outro. Nesse momento nós
podemos ver várias pessoas que estavam com dificuldade, mas também podemos ver o agir de Deus em que várias pessoas doaram alimento e saímos dessa rua agindo como servos de Deus, abençoando e sendo abençoado. Porque quando nós abençoamos, o Senhor nos abençoa nas esferas celestiais. Eu convido a você a orar ao Senhor nesse momento, finalizando essa live. Esse Instagram só nos dá 1 hora de live, mas eu digo que é um prazer servir ao Deus Todo-Poderoso. É um prazer. Busque a presença do Senhor, busque conforto diante do Senhor. Ore ao Deus Todo-Poderoso, porque homem nenhum vai te dar sustento, homem nenhum vai te dar provisão, mas Deus vai. Ó Deus, Pai eterno e maravilhoso, Deus bendito, nós somos gratos, ó Pai, por essa oportunidade, pelas poucas vidas que estão aqui, ó Senhor. Eu sei que o Teu Espírito Santo, dentro de nosso coração, faz com que nós não nos sintamos só. Eu não estou só diante desse momento, os pastores não estão só, os Teus servos estão aqui, ó Senhor, sustentando as nossas mãos, como Moisés que estava no monte orando, ó Senhor. Há um povo que está sustentando, ó Deus, as ações da Tua igreja. Senhor, eu rogo a Ti por essas vidas, toma conta de nós, ó Pai. Sustenta os Teus filhos que estão em casa, que eles não fiquem dispersos, que eles possam Te adorar, que eles possam Te buscar, que eles possam ser pacientes, ó Senhor. Que não haja, ó Deus, perguntas de por que eu, mas saiba o entendimento de por que veio até a minha dificuldade e a provação, é porque eu sou capaz de suportar e dar testemunho digno de que o Senhor existe, porque o Senhor existe tanto na bondade quanto na dificuldade. O Senhor reina em todas as situações, e nós sabemos disso, ó Pai. Sustenta o nosso coração para sermos adoradores Teus, ó Deus. Abençoa os nossos lares, toma conta de nossas vidas, que os anjos nos protejam, que a Tua pessoa, Deus, nos proteja com o poder do Teu Espírito Santo. Abençoa os Teus filhos que aqui se encontram, aqueles que estão em casa pela live. Abençoa a liderança dessa igreja, o conselho de pastores, ó Senhor. Nos dá sabedoria, ó Deus, nos dá força e intrepidez. Que os Teus filhos, ó Deus, possam sair nas ruas, que eles possam sair nas ruas e anunciar a Tua verdade, ó Deus. É assim que nós Te oramos, ó Senhor, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que o grande amor